peço a Vossa Excelência a permissão para usar o tempo de líder. Presidente, me inscrevo. Vossas Excelências, Vossas Excelências, Me inscrevo. Vossas Excelências sabem que regimentalmente, após o início da ordem do dia, Não pode ter discussão e votação, mas tempo de líder pode, presidente. O que eu peço a Vossa Excelência é que garanta apenas o tempo de líder. Pode falar? Então, vamos continuar com Me inscrevo, das meu presidente. lideranças. Vossa Excelência vai... Presidente. Deputado Rubens Pereira Júnior, pelo governo. Presidente, me inscrevo. Senhor presidente, senhor presidente, o debate na Comissão de Constituição e Justiça deve ser sobre a Constituição Federal. O que nós estamos votando é se uma parlamentar presa e foragida perde o mandato ou não. E a resposta para isso está na Constituição Federal, no artigo 55, que diz que perderá o mandato o deputado ou senador que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado, ou então, inciso 4, que perder ou tiver suspenso os direitos políticos. A pergunta que nós fazemos é: o Poder Legislativo pode rejulgar um deputado condenado e transitado em julgado? A resposta é negativa. E eu oriento qual deve ser o caminho da melhor análise da Constituição Federal. Senhoras e senhores parlamentares, nós não podemos ler a Constituição aos pedaços. A gente não pode interpretar a Constituição só a linha que eu gosto, só o trecho que eu acho bonitinho. A Constituição, ela deve ser interpretada de forma sistêmica, como toda, completa. E a interpretação a ser dada é aquela que lhe garante a maior efetivação dos seus princípios. Explico aos senhores. Toda e qualquer sentença criminal gera automaticamente a perda do mandato parlamentar? A resposta é não. Aí alguém vai perguntar, não? Exatamente. Nem toda sentença condenatória criminal acarreta a perda do mandato. Porque tem sentença criminal de grave potencial ofensivo e tem sentença criminal de baixo potencial ofensivo. E quem vai decidir isso é o parlamento. Mas se a sentença for de algo grave, ela traz uma outra consequência. Sabe qual é a consequência? A suspensão dos direitos políticos. E ocorrendo a suspensão dos direitos políticos, não pode ser deputado federal. Ocorrendo a suspensão dos direitos políticos, não pode ser senador. É o inciso 4 do artigo 55. Não é permitido, em nenhum caso, quem não tem os direitos políticos exercer mandato. Ou há alguma exceção? Pergunto aos senhores, há alguma exceção? Não. Quem não tem os direitos políticos não pode exercer mandato nesta casa, no Congresso Nacional. Mas, deputado, e qual é o caso que alguém pode ser condenado numa sentença criminal e não perder os direitos políticos? Explico aos senhores. Alguém foi condenado a uma pena de multa. Alguém foi condenado a uma advertência. Alguém foi condenado à prestação de serviços. Alguém foi condenado a pena pecuniária simples. Se for um crime ambiental leve, se for um crime contra a honra que pode ser convertido exclusivamente em multa, se for um crime de menor potencial ofensivo. Nesses casos, não gera a suspensão dos direitos políticos. Nesses pequeníssimos casos, aí nós, Poder Legislativo, pode decidir se aquele parlamentar perde ou não perde o mandato. Mas se o crime é grave, aí, ó, não tem escapatória na Constituição Federal. Quem é que diz que o crime é grave? E hoje, Quem é que diz que o crime é grave? quem diz que o crime é grave é a definição do tamanho da pena. Se a pena for de até 120 dias, esse crime não pode ser considerado como grave. A suspensão dos direitos políticos
fica limitada até 120 dias, que não acarreta a perda do mandato. Mas no caso presente, a punição é de uma pena de 10 anos de prisão em regime fechado inicialmente. Para Carla Zambelli, não há outro caminho que não a perda do mandato. Por quê? Porque ela foi condenada criminalmente? Não apenas, mas porque ela teve seus direitos políticos suspensos. Se me mostrarem que quem está sem direitos políticos suspensos pode exercer mandato, eu mudo meu voto. Mas eu lanço esse desafio. Qual é a permissão para quem não tem direito político exercer mandato parlamentar? E sabe por que é isso, senhores? Que a Constituição determina isso? É para evitar que pessoas condenadas na cadeia, transitadas em julgado por crime grave, esteja aqui decidindo o futuro do Brasil. Permitir essa interpretação equivocada geraria uma bancada de condenados e foragidos na Câmara dos Deputados. E isso ofende o direito individual de cada parlamentar. Isso envergonha o Congresso Nacional. Liberar Carla Zambelli é uma amostra do que seria a PEC da blindagem. Liberar Carla Zambelli é uma amostra do que seria a PEC da blindagem. O que querem fazer aqui é transformar na CCJ da blindagem. Mas nós não vamos permitir. Haverá voto divergente, voto em separado. E esta votação, tanto na CCJ quanto no plenário, é nominal, aberta. Cada parlamentar vai ter que botar sua digital, se está querendo livrar quem foi condenado e transitou em julgado a mais de 10 anos de cadeia. Lugar de bandido não é no parlamento. Ninguém me convence do contrário. Se alguém disser não, por causa do voto, a gente aceita um bandido transitado em julgado. Sabe qual seria a consequência disso? A próxima eleição o PCC ia estar instalado aqui no Congresso Nacional. Porque eles iam dizer, a gente se elege, se blinda, se protege e deixa por isso mesmo. Aí ia surgir um novo PC. Tem o PCC, ia surgir o primeiro comando do Congresso Nacional. É isso que nós queremos na Comissão de Constituição e Justiça? Eu respondo aos senhores, não. Nós não estamos caçando um mandato. Nós estamos encerrando uma carreira criminal. E eu acho interessante como a direita se abraça com a Carla Zambelli e se afunda. Ou ela não teve a participação na derrota no segundo turno da eleição passada. Eu quero que a direita abrace mais e mostre seu radicalismo. Mostre seu desapreço à Constituição. Quero informar, senhor presidente, que após o pedido de vista, o nosso voto é pela procedência da representação 02 de 2025, pela perda imediata do mandato, pelas razões de que a parlamentar não tem mais seus direitos políticos. E, neste caso, deve imperar o parágrafo 3º do artigo 55, sendo esta perda de mandato declarada pela mesa. Não é decidida pela Câmara, é declarada pela mesa. O parlamentar não deve nem votar, deve só a mesa reconhecer. Não tem direitos políticos, não serve para estar no Congresso Nacional. Agradeço a Vossa Excelência. Por 3 minutos, deputado Pompeu de Matos. Em seguida, o cabo Gilberto Silva. Senhor presidente, tempo de liderança meu também. Presidente, senhoras deputadas, eu lamento pela Carla Zambelli, mas, presidente, só para tem que esclarecer, dizer... deputado Helder, eu estou dando a palavra aos líderes. Vossa Excelência pode solicitar ao partido o documento para você escrever como líder e terá a palavra. Senão, só poderei conceder a palavra a Vossa Excelência quando os líderes E concluírem. como coordenador? Não existe essa figura regimentalmente para pedir a palavra, deputado Helder. Não? Agora, eu vou conceder a Vossa Excelência, mas não posso preceder a fala dos líderes. Deputado Pompeu, por favor.